João capítulo 2, a partir do versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, entre 80 e 120 litros. Jesus lhe disse, ordenou-lhes: enchei de águas estas talhas, e encheram-nas até em cima. Depois lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, que se tornara em vinho, não sabendo de onde era aquela água, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas você guardou até agora o bom vinho. Versículo seguinte: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus manifestou os seus sinais ali em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Na linguagem de hoje, esse último versículo que nós lemos, versículo 11, diz assim: Jesus fez este seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina. Preste bem atenção. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória. A história deste primeiro milagre é muito comovente, é muito interessante. Até aqui, o Senhor Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Todos conheciam Jesus como conhecia qualquer outro jovem. E Jesus foi àquela festa, uma festa de casamento. Nós não sabemos quantos discípulos ele já tinha no momento, mas levou os seus discípulos. E chegando lá, Maria, sua mãe, já estava ali. Esse texto é, na verdade, uma das bases fortes que a igreja tradicional usa para ter Maria como intercessora nos céus. É verdade que aqui Maria foi uma intercessora mesmo, ela intercedeu ao Senhor Jesus. Mas jamais, irmãos, nós temos uma base bíblica para dizer que existe alguém intercedendo por nós nos céus, a não ser o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que até hoje intercede por cada um de nós, E nós percebemos também, queridos, que neste momento, a Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela se aproxima de Jesus, falando para ele de um problema que estava acontecendo ali na festa, que o vinho tinha acabado, e era uma vergonha para o noivo
para o casamento, para os parentes, não ter mais vinho, talvez no meio da festa. E então Maria vai até o Senhor Jesus. Por que Maria vai até o Senhor Jesus e intercede? Porque certamente ela, como mãe, sabia a origem do Senhor Jesus. Ela sabia que Jesus tinha vindo de Deus, que aquilo que foi gerado nela não era uma semente humana, mas uma semente divina, que o próprio Espírito Santo tinha gerado nela. Ela sabia que Jesus era de Deus. E então ela chega até o Senhor e diz: olha, eles estão precisando de um milagre. Jesus então usa uma expressão que alguns pensam que ele foi mal educado, mas não é isso, irmãos. Jesus diz: mulher ou senhora, ainda não chegou a minha hora. Não é o tempo ainda de eu começar a operar milagres, mas estava tão próximo. Porque logo em seguida, ele opera o seu primeiro milagre. Chegou a hora. Vejam, irmãos, eu penso assim, enquanto meditava nesse texto, se há um lugar mais improvável para acontecer um milagre, eu penso, é numa festa. Porque numa festa, ninguém está esperando um milagre. Ninguém vai lá em busca de um milagre. Ninguém está naquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa. É diferente de um ambiente como esse que nós estamos. Porque aqui nós aguardamos, você veio para cá, você veio receber uma oração, você veio numa expectativa de milagres. Então, numa festa, é difícil a gente esperar acontecer um milagre. Quando acabou o vinho, acabou a alegria, né, daquele casamento, acabou o amor, acabou a graça, acabou aquele contato tão gostoso. Então, se acabou isso, irmãos, precisa de um milagre para voltar. Só Deus pode operar um milagre. E é muito interessante que eu penso que num casamento de dois irmãos, uma irmã e um irmão, evidentemente, que se amam, que juraram amor diante de Deus, por que vai faltar alegria? A não ser por questões de uma enfermidade, por questões de uma situação de desemprego financeiro, etc. e tal. Então não deveria faltar, porque eu diria, ambos são de Deus, ambos se amam, juraram amor, ambos conhecem a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. Então, ambos têm o Consolador, têm o Espírito Santo, para guiá-los, para dirigi-los. Por que precisaria de um milagre? Ambos têm fé, ambos têm a esperança, ambos têm amor. Por que precisa de um milagre nessa esfera, de voltar à alegria, de acender a chama de novo? Por quê, irmãos? Qual é a razão? Porque nós vamos precisar de um vinho novo. Qual é a razão que nos faz precisar de um milagre, buscarmos um milagre em uma festa? Porque acabou a festa no casamento, porque acabou a alegria, porque acabou o mel. Eu sei que esse texto, essa palavra, eu só estou ministrando por uma direção de Deus, como sempre nós fazemos, irmãos. Eu queria muito falar com os irmãos e ensiná-los, até porque nós já estamos nos preparando para um novo ano, e quando nós estamos assim, na iminência de um novo ano, a gente começa a fazer planos, começa a fazer, né, projetos. No caminho eu vinha falando com a minha esposa, o que será daqui a um ano? Né? Como estaremos daqui a um ano? Como nós estaremos como igreja, em construção, em níveis, como estaremos daqui a um ano? Que projeto nós temos? Que projeto nós podemos fazer para daqui a um ano, irmãos? Porque é necessário sempre nós termos esta alegria, esta esperança,
este fogo dentro de nós, e em especial no relacionamento conjugal. Porque quando falta isso entre os dois, irmãos, o resto é resto. É muito importante uma vida conjugal equilibrada. Quando marido e mulher entendem o seu propósito e falta a alegria, pelo seguinte, irmãos, em primeiro lugar, olhando para esse texto, falta planejamento, preparo. Porque o vinho acabou? Porque certamente eles não pensaram, não calcularam o número de convidados que teriam. Quantas pessoas teria? Quantos? Vocês sabem que existe cálculo para isso, não é verdade, irmãos? Vocês que vão fazer confraternização amanhã, certamente já calcularam, olha, cada pessoa come tanto de carne, cada pessoa é um tanto de refrigerante, é mais ou menos isso. Então, se preparam, se planejam. Então, se não há planejamento, irmãos, certamente pode faltar alegria. Um lar que não tem planejamento é horrível. Hoje nós sabemos que a experiência nessa hora de casamento é interessante, porque você tem a lista de convidados, não é verdade? E tem ainda a confirmação de quem vai. Você confirme até tal dia, até tal data, por favor, confirme isso aí, né? Para que não falte, para realmente a coisa não ter falta de nada, ser tudo organizado. Da mesma forma, de forma paralela, em nossos casamentos, no lar, deve haver o mínimo de planejamento. Nós não devemos ser pegos de surpresa. Acabou, terminou, não tenho, não dá. Nós temos que fazer os planejamentos, temos que imaginar as coisas, irmãos. Nós não podemos ir fazendo gastos de qualquer maneira, e convidando de qualquer maneira, e fazendo compras, e agora vamos trocar de carro, porque o vizinho trocou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois você não tem condições de arcar. E aí faltou alegria. Chega em casa, a mulher está com cara feia. Não é, irmãs? Por quê? Porque não tem como pagar quando não vai ter festa esse ano. Nós não temos Natal, não temos programação nenhuma, não temos nada, porque nós não temos dinheiro. Por que não tem? Porque nós não nos planejamos. Nós fizemos coisas que não deveríamos fazer. Preste atenção, irmãos. É muito importante nós estarmos atentos a isso. O Senhor Jesus disse em Lucas 14, versículo de número 28, qual é o homem, qual é a pessoa que antes de construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos, para então saber se o dinheiro que ele tem vai dar para ele concluir, para não deixar parado na metade, para não ser vergonhoso. Então, da mesma maneira, nós temos que aprender a fazer as contas. Você vai casar? Você quer casar? Faça as contas direitinho. Veja direitinho, não deixe acabar a alegria. Amém, amados? Amém, amados? Preste atenção, em tudo funciona assim. Você pode dizer, mas pastor, você está falando de acabar a alegria e está falando de dinheiro, porque é verdade, queridos. Pensa, diz que dinheiro não compra alegria, não é verdade? Não compra felicidade. Mas olha, eu te garanto uma coisa, como pastor, conselheiro, já vi tantas pessoas tristes por causa da falta de dinheiro. Porque não administram bem, porque não pensam bem, porque não planejam bem. Então, é muito importante você saber planejar bem as coisas. Uma outra razão que falta, irmãos, a alegria, são as expectativas frustradas. Às vezes você casa, o teu casamento, você tem uma expectativa, você tem uma esperança, você quer ser feliz, você sonha com algo. Chegar em casa, ter tudo numa boa, tudo preparado, você não faz nada.
e de repente você percebe que aquilo é tudo fantasia. Você chega em casa, você precisa ajudar a esposa, ela precisa trabalhar, você precisa cooperar, você tem que se planejar. Quantas situações, irmãos, nós ouvimos de pessoas que vivem uma vida que acabou a alegria. Eles vivem um relacionamento frio, vazio, murcho, porque criaram uma expectativa, criaram uma ilusão, pensando em algo que na verdade não existe. Então é muito importante que nós, irmãos, não criemos falsas expectativas, que nós saibamos quem é a mulher com quem está casando, quem é a tua esposa, quem é o teu esposo, os limites que ele tem, como ele é, como ele ronca e etc e tal. Temos que saber essas coisas, nós temos que conhecer isso. Agora, olhando de um lado positivo, quando eu olho para esse casal aqui da Bíblia, de João 2, a gente percebe algumas coisas positivas nele, que é o que nós queremos trazer para nós. Em primeiro lugar, eles convidaram Maria para o casamento. E eu já dei umas pinceladas. Maria, gente, Maria era aquela mulher, o modelo de mulher, de serva. Preste atenção, a bem-aventurada entre as mulheres. Nós não falamos muito de Maria, mas é necessário reconhecer que a mãe do nosso Senhor Jesus teve um papel fundamental na vida da igreja. Entendam isso, irmãos. E este casal chamou Maria. Eles tinham relacionamento com pessoas de níveis A, né? Níveis muito bom. É tão importante isso. Então você precisa, veja com quem você se relaciona. Quem são os teus convidados? Quem está na tua casa? Quem é que você convida para comer com você? Quem são as pessoas que te influenciam, te aconselham? Aonde você está ouvindo aquilo que você fala? Aquilo que você entende que é certo? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos certinhos, que está tudo bem, mas precisamos tanto de pessoas do nosso lado. Como é importante ter amigos, como é importante ter pessoas de valor do nosso lado. Pela graça de Deus, aquilo que eu tenho de bom, não de ruim, o que eu tenho de bom, eu devo a muitos amigos, a muitos influenciadores, irmãos. Pessoas que já me ajudaram tanto, e continuam me ajudando. Eu ouço a eles. Pastor Rui, da Igreja Cristo Vive, de Valinhos, é um exemplo. Ele é um amigo. Ele é uma pessoa que eu posso ligar a qualquer hora, a qualquer momento, e nós temos tanta afinidade, irmãos. Já fizemos tantas coisas juntos. Caminhamos juntos. Então eu respeito um homem como aquele. Olha só, irmãos, como é importante você saber quem são os teus amigos. Alguém que possa te influenciar. Então, esta família, aqui de João, capítulo 2, eles tinham Maria. Eles tinham alguém que poderia ajudá-los no momento difícil. E quando faltou alegria no casamento deles, quando faltou aquela harmonia, tinha alguém que podia interceder por eles. Quem é que pode interceder por você, para o seu casamento? Quem conhece vocês? Quem ajuda vocês? Cada um de nós precisamos ter pessoas que se influenciam em nossas vidas, às vezes nem falam conosco, mas quando sabem de algo, dobram os joelhos e estão clamando. Foi isso que Maria fez. Maria chegou para o Senhor Jesus e disse: eles perderam a alegria, eles estão num momento de vergonha. Se eles se separarem, vai ser uma vergonha.
um divórcio na família, a tristeza para os filhos, que coisa horrível. E neste momento, Maria foi esta mulher, Maria foi essa intercessora. Você talvez não tenha planejamentos, você talvez tenha problemas sérios na tua casa, mas por favor, comece a arrumar bons amigos. Desligue a televisão, desligue a internet, procure amigos de verdade, pessoas que gostem, que amem você e que possam te ajudar, que possam ajudar você, possam te influenciar. Eu olho para Maria e vejo justamente isso nela, uma bem-aventurada, uma serva de Deus, uma escolhida de Deus para gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maria era uma intercessora e foi até o Senhor Jesus. Mais do que isso, irmãos, eles tiveram a sensibilidade, o discernimento de convidarem o Senhor Jesus para estar também no casamento deles, na festa. Venha, Senhor, e pode trazer os seus discípulos, pode trazer os seus amigos. Aqueles que são os teus amigos, são os nossos amigos também. Pode vir. Que coisa preciosa, irmãos. Não importa o momento difícil que eu e você possamos passar. Quando nós temos Jesus conosco, aquele que é mais do que um carpinteiro, aquele que pode operar milagres, que pode manifestar sua glória. E foi isso que Jesus fez. Jesus ali, irmãos, naquele momento, no momento mais impróprio que a gente possa pensar, foi justamente ali que Jesus começou a manifestar quem Ele era. Eu não sou aquilo que vocês pensam apenas. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Ele revelou a sua glória. Ele revelou quem Ele era. Aquele que poderia transformar algo sem sabor em algo saboroso, em algo bom. Deus pode fazer isso, Jesus pode fazer isso, na minha vida, na tua vida, no teu casamento, na tua família. Ele pode transformar. Deixe Jesus, convide Jesus para estar na tua vida, convide Jesus para estar no teu casamento. Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso. Você e eu temos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus está conosco, para nos guiar, para nos orientar. Deixe o Espírito Santo falar com você, dirigir sua vida. Não tome decisões frias. Não faça as coisas porque você acha, porque você pensa. Deixe o Espírito Santo marcar o seu interior. Eu digo isso, irmãos, porque eu já tomei tantas decisões erradas. Dentro da palavra, se baseando na palavra, porque às vezes você olha para a palavra de Deus, e você diz, não é justo isso, porque a Bíblia diz tal, mas só a colocação tua já está dizendo que você está errado. Entendeu? Porque não é assim, queridos. Você tem que ser guiado pela palavra, mas também pelo Espírito. Tenha certeza que o Espírito de Deus está guiando essa decisão. Você tem uma base bíblica, ótimo. Mas o que você faz com essa base bíblica? A maneira que você toma a decisão, a maneira que você faz as coisas, pode ser totalmente errada. Então, não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Tenha esse conselheiro amado, que é o Espírito Santo. O nome dele é conselheiro também. Eu vos darei um consolador. Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês. Então, nós precisamos tanto, irmãos, sermos sensíveis. Se você não tem Jesus presente em pessoa, mas em espírito nós temos. Ele está conosco todos os dias, como disse o André, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por último, queridos, lembre-se,
de ouvir ao Senhor Jesus. Quando Maria intercede, Maria trata de dizer aos servos: façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele ordenar. Tenha certeza que o Senhor Jesus está mandando você fazer. Então, pode ir em frente. Aleluia. Amém, amados? Vejam, queridos, é tão importante você ter a convicção de que você está fazendo aquilo que Ele mandou. Entendeu? Aquilo que Ele mandou. Faça. O conselho de Maria para os servos foi: façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Encham aquelas talhas de água. Mas só faltava essa. Vou encher de água isso aqui. Para quê? Parece loucura. Eles não estão precisando de água, eles estão precisando de vinho. Ele devia mandar a gente comprar vinho. Mas está mandando a gente encher de água. Mas eles não questionaram. Porque as coisas de Deus parecem loucuras às vezes para nós. Eles fizeram, eles foram lá e encheram de água até a boca. Estão cheios, tá? Então comece a pegar um pouco daquela água e leve lá para o mestre-sala. Leve para eles. Ai. Encher de água. Agora levar para o mestre-sala, está esperando o vinho. Eu vou levar água para eles? Se pode pensar, irmãos, mas lembre-se de obedecer. E eles então obedeceram, pegaram aquela água e levaram para o mestre-sala. Quando chegou lá, o mestre-sala provou. E quando ele provou, não era água, era vinho do melhor. Então, ele teve que falar com o noivo. Falar: meu noivo, vem cá um pouquinho. Rapaz, o que é que você fez? Normalmente as pessoas fazem ao contrário. Eles dão o primeiro o melhor vinho. O melhor. Depois, quando as pessoas já comeram bastante, então beberam bastante, então eles dão o pior. Você fez ao contrário. Você guardou o melhor vinho para depois. Sabe o que significa isso para nós, irmãos? Por favor, nunca interprete isso como beber vinho, irmãos. Se você quiser beber vinho, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Eu não conheço uma pessoa que bebe vinho, que diz que é irmão, e também é cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi. Se existir algum, você revela para mim, porque eu não conheço. Então, esqueça o vinho, e pense naquilo que significa o vinho. O vinho significa alegria, satisfação. Para nós, irmãos, é isso que simboliza o vinho. E agora nós vemos que, por causa da presença de Jesus, por receber Jesus, por ter convidado Jesus, agora eles tinham da melhor alegria. Eles nunca tinham experimentado nada igual. E eu digo para vocês, aqueles que têm Jesus, que recebem de fato Jesus, nunca, jamais terá uma alegria maior do que Jesus. Jesus é a razão da nossa maior alegria. Aleluia. Há uma música que nós cantávamos no passado, que dizia que Jesus é a alegria dos homens. Mas nós sabemos que Jesus é a alegria das mulheres também. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Você quer ter alegria? Atenção, abra o teu coração para Jesus. Convide-o. Ele não vai entrar na tua festa se não for convidado. Ele não vai entrar na tua vida se não for convidado. Ele não vai entrar na tua empresa se não for convidado. Ele não vai entrar no seu lar, no seu casamento, se você não convidá-lo. Se você não abrir o teu coração e dizer: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Quem sabe você tem tido alguns intercessores, algumas Marias, que têm falado isso para você. Você precisa de Jesus. Você precisa dessa alegria. Experimente. Claro, além de convidar Jesus para a festa, para estar em nossa vida, nós precisamos fazer a outra parte, que é justamente obedecer.
faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele tem mandado você fazer. Obedeça ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, você vai ver, mais uma vez, a manifestação da glória dEle. Nós o amamos, irmãos. É tão bom servir ao Senhor. É tão bom alegrar-nos no Senhor, sem se importar com as circunstâncias. Nós nos alegramos. É assim que disse Paulo aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Perto está o Senhor. Aleluia. Isso é bom demais. Então, deixe Jesus entrar na sua vida. Termine o ano bem, para começar melhor ainda. Tendo Jesus em seu coração, em sua vida, tendo bons amigos, tendo pessoas que podem te ajudar, interceder por você, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu creio nisso. Amém?